Olá, falta pouco para darmos início à nossa celebração. E você é muito bem-vindo aqui na segunda IPI de Maringá. Sugerimos que já tome o seu lugar e prepare o seu coração para adorar ao Senhor conosco. Se você está acompanhando nossa celebração online, te convidamos a ser participante e não apenas um espectador. Você já pode fazer isso neste momento inicial, compartilhando esta transmissão e convidando mais pessoas para estar com a gente. Tudo foi preparado de maneira especial para que você seja edificado e para que o nome de Jesus seja glorificado. Estão prontos? Então, vamos juntos celebrar o nome de Jesus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio celebrar o Senhor conosco, que bom que você veio adorar a esse Deus maravilhoso conosco. Hoje nós temos a alegria de receber um irmão que fez parte da história de muita gente em muitos momentos, em acampamentos, em processo de conversão, cultos onde o Senhor falou. Nosso irmão Carlinhos Félix estará conosco aqui, ministrando louvor, conduzindo esse tempo de adoração conosco. Eu peço que você abra o seu coração. Se você ainda não conhece, será um tempo especial, tenho certeza, na sua vida. Vamos orar? Vamos ficar em pé, quero orar com você. Senhor, esse é um culto onde nós estamos dizendo que o nosso coração está em Tuas mãos. Estamos aqui e estamos confessando isso juntos. Viemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e por causa do que o Senhor tem feito na nossa história, na nossa caminhada, estamos adorando ao Senhor como comunidade. Estamos buscando a face do nosso Senhor que nos amou naquela cruz e nos alcançou de um jeito especial. Temos as lembranças, as memórias, a ação, a intervenção ao longo da história na nossa vida num tempo como esse. É muito gostoso, mas é melhor ainda se sairmos daqui de um jeito que só o Senhor pode nos fazer sair, impactados, desafiados, animados, fortalecidos, para vivermos ainda a nossa história e os desafios que o Senhor tem para nós vivermos como povo de Deus nessa geração. Então abre corações, alcança mentes, pensamentos, sentimentos nessa noite. Que vidas sejam salvas e que pessoas se entreguem ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos queridos. Graça e paz. Ih, Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Ei, que maravilha. Feliz em estar com vocês aqui nesse dia. Hoje de manhã foi maravilhoso e não vai ser diferente agora à noite. O Senhor está nesse lugar, você crê? Fala para quem está perto de você, fala assim: tem algo especial para você nessa noite. Fala para quem. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Diga assim, ó: seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo, e da batalha não fugirei. O Senhor é o meu abrigo. Quem aprendeu? Ó: seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo, e da batalha não fugirei. O Senhor é o meu abrigo. Confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo, maravilhoso.
Maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso, por toda a vida em te louvar. Tem gente feliz aí, tem? Ó, confio na palavra de quem me criou, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Diga, Santo, Santo, Santo nome, teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso, por toda a vida. Deixa eu ouvir tua voz, ó. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Pode desanimar não, hein? Deixa eu ouvir o coral. 1, 2, 3 e teu nome é santo. Diga, maravilhoso és tu, meu. Em ti descanso, por toda a vida, por toda a vida, em ti louvar. Teu nome é santo, maravilhoso, em ti descanso, por toda a vida em te louvar. Seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo. Se é pro Senhor, pode bater mais forte, mais poderosa essas palmas. Aqui, deixa eu ouvir tua voz. Teu nome é santo, diga. Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Glória a Deus. Olá, eu sou a Heloísa e hoje eu vim apresentar os avisos dessa semana. Especialmente nesse mês de julho, o Encontro dos Homens acontecerá na primeira segunda-feira do mês. E desta vez com a presença do cantor Carlinhos Félix, que está participando do nosso louvor hoje. Então fique aí o convite. Amanhã, dia 7, às 19h30, aqui no ginásio. Convide os amigos e participe. A Escola Bíblica de Férias já é essa semana, do dia 8 ao dia 10 de julho, das 14 às 17 horas, aqui no ginásio. Então, se você ainda não inscreveu seus pequenos de 4 a 9 anos, essa é sua última chance. Escaneie o QR Code que estará no telão ao final dessa celebração. Atenção pais e responsáveis de adolescentes. Os encontros semanais do Revolution irão mudar de dia e local. Confira mais detalhes. A partir dessa semana, os encontros Revolution vão estar acontecendo toda sexta-feira a partir das 20 horas. Todos serão na Tulha da Unicesumar, esse lugar que você está vendo no vídeo. É bem fácil de encontrar, fica ao lado do museu. Então já anota aí, toda sexta-feira às 20 horas aqui na Tulha. E eu espero vocês. E ele também. E ela também. E ele também. Até lá. Tchau! Se você deseja praticar o seu inglês, temos um convite especial. Olha só. Howdy, folks. We're so excited to invite you all to our worship night, the singing of the Psalms. In the midst of our busy days, there is an invitation, a refuge, a place where the soul finds its voice and the heart finds its rest. On this night, we open the pages of the Psalms,
songs, prayers, and reflections that, for millennia, have echoed the human journey in search of God. This night is for you to worship, to serve, to connect. Join us on July 31st at 8 p.m. at Unicesumar Chapel for an evening of music, worship, reflection, and community. We've also got a playlist to get you in the mood, so come and join us. All are welcome, so feel free to invite a friend or a family member, bring them along. Look forward to seeing you guys there. See you all soon. Many blessings, folks. A partir de agosto, nossa igreja irá oferecer o curso Perspectivas. Veja mais informações. Este curso é mais do que uma série de aulas, é uma jornada que vai guiar você para entender o que Deus tem feito no mundo e como você pode participar disso de maneira estratégica. Serão 12 encontros aos sábados a cada 15 dias, iniciando dia 16 de agosto. Para mais informações, procure o estande do curso ao fundo do ginásio. O QR Code para inscrições vai aparecer aqui no telão ao final da celebração. Há um ano, nossa igreja começou um projeto social para pessoas em situação de rua. Toda terça-feira à noite, distribuímos comida e água e nos disponibilizamos para conversar e orar por ele. Além disso, também entregamos roupas e bíblias e os direcionamos para casas de reabilitação. E para celebrar tudo o que Deus tem feito, realizamos uma celebração linda em uma praça da cidade. Confira como foi especial. Essa noite foi uma noite especial. Um ano desse projeto tão lindo e mulheres, homens que se juntaram, vieram aqui, Deus tocou seu coração e alimentaram os famintos. Milagres têm acontecido, vidas serão restauradas porque a semente foi plantada. E nós cremos, como a palavra de Deus afirma, que ela não volta vazia. Para mim é o início, só o início de uma história muito linda que Deus está fazendo, de união, de perseverança, de não desistir daquelas pessoas que a sociedade muitas vezes acha que não tem mais jeito. E a gente vai vendo como o amor de Deus, né? O corpo de que Jesus vai se crescendo cada dia mais. O alcance a essas pessoas é um ensinamento de Jesus, né? Pessoas têm sido alcançadas, então a gente fazer um pouquinho do nosso tempo para doar uma marmita, às vezes um lanche, isso aí tem impactado muita gente conhecendo Jesus através de uma ação social, né? Eu cada vez me sinto mais feliz, porque eu creio, estou vendo que as coisas tá caminhando, sabe? Tá caminhando. Isso aqui era um sonho do Alexandre e graças a Deus, Deus abriu as portas e nós realizamos esse sonho hoje, não só dele, mas de todo mundo. A igreja está abraçando, sabe? A gente acha às vezes que é pouco que a gente faz, mas é grandioso, né? De saber que as pessoas gostam e estão vendo isso de uma forma assim, que eu vejo só o amor de Jesus mesmo resplandecendo aqui. E esses foram os avisos dessa semana. Até uma próxima. Tchau! Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes, pessoas queridas, pessoas esperadas, pessoas por quem nós temos orado, ainda que você não saiba. Nós sempre oramos por pessoas que Deus quer ministrar, falar ao coração, de alguma forma, usar as nossas vidas para que isso aconteça. Então nós estamos muito felizes em recebê-los. E se você ainda não foi acolhido como deveria, há um espaço de conexão ali ao fundo, no final do culto, chega ali, por favor. Nós queremos te dar um abraço, nós queremos te dar uma lembrança da nossa igreja, nós queremos dizer para você mais uma vez que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e que é muito importante recebê-los aqui, tá bom? Sintam-se à vontade para adorar o Senhor no nosso meio, do jeito que Deus colocar no seu coração, façam isso na liberdade que Deus te dá. Nós temos agora o nosso momento de dízimos e ofertas, momento que nós lembramos mais uma vez, puxando
olhando para esse vídeo que nós acabamos de assistir, dessa iniciativa, né, de alguns irmãos queridos, preciosos, que se levantaram para servir ao Senhor nessa área. E quando nós olhamos um trabalho como esse, nós sabemos e entendemos que ele demanda recursos para que isso aconteça. E nós não queremos que esse trabalho seja um trabalho tímido, um trabalho que aconteça de um jeito pontual, único. Nós queremos que isso se estenda, nós queremos que isso ganhe proporção, nós queremos que isso alcance outras vidas, nós queremos que isso alcance outras ideias e outras iniciativas. E para que nós possamos viver isso juntos, nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, membros dessa igreja, nós precisamos ser fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Nós precisamos aprender que somos parte desses processos. Nós precisamos aprender que somos responsáveis para que o Evangelho ganhe braços e esses braços se estendam ao longo da cidade, do país, do mundo, como nós temos feito quanto igreja. E nós precisamos que você participe disso conosco. Nós somos esses que contribuímos para que a igreja continue avançando e o reino continue sendo anunciado da melhor forma possível, do melhor jeito possível. E isso só é possível se você e eu entendermos isso, participarmos disso juntos, tá bom? Então nós vamos orar por isso. Você tem os recursos lá no nosso quiosque de informações, você tem os recursos aí na lateral, aliás, na traseira da sua cadeira tem um QR Code, você pode fazer por aí também, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, nos procure no final do culto. Agora, nós vamos orar por isso, mas nós vamos orar pelo Gabriel também. Vamos chamar o Gabriel aqui. Gabriel é um jovem da nossa igreja que tem uma galera que já o conhece, né? E que está de mudança. Ele está indo para Itália para conviver com a sua família, não é? Ele esteve entre nós, Deus abençoou a sua vida, tem ministrado o seu coração. E nós vamos enviá-lo porque certamente aquilo que Deus fez na sua vida, Gabriel, vai fazer lá também, através da sua vida, não é? Você vai ser bênção, lá nós cremos nisso. Tudo que Deus colocou no teu coração, esparrama por aquela terra lá para a gente ver todos aqueles italianos falando bonitinho do jeito que eles falam, cheios de Deus e adorando ao Senhor conosco, tá bom? Vamos orar pelo Gabriel? Vamos ficar em pé? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor como igreja, porque a gente vive essa dinâmica linda que o Senhor nos dá, onde a gente conhece gente nova, onde a gente vê gente se convertendo, onde a gente vê gente vivenciando a experiência da fé como Gabriel, onde a gente vê movimentos surgindo e acontecendo como esse da terça-feira à noite, desse movimento de alcançar vidas e pessoas que estão em situação de rua. Nós oramos, ó Pai, para que nós como igreja vivenciemos tudo isso do jeito mais intenso e lindo possível, que o Senhor nos abra o coração, que o Senhor nos torne uma igreja abençoadora e abençoada, e queremos da mesma forma ser esses que enviam, esses que compartilham aquilo que o Senhor fez conosco. E o Gabriel está indo nessa dinâmica, nessa direção, de alguém que será usado pelo Senhor ali também, no convívio com a sua família, no convívio com pessoas que talvez estejam distantes do Senhor e que precisam conhecer a tua palavra e o teu amor. Então dá a ele do cuidado do Senhor nessa transição, que ele tenha condições de se adaptar, que ele tenha a alegria de servir o Senhor ali e de viver todas as experiências que o Senhor tem para ele viver naquele lugar. Abençoa e cuida da vida desse jovem especial que o Senhor ama e que tem já muitos irmãos aqui que sentirão saudade dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Neste domingo, como nós costumamos fazer todo primeiro domingo do mês, é um mês também muito especial, um tempo especial para a gente celebrar aquilo que nós chamamos da ceia do Senhor. Então nós convidamos você que está aqui presente, filhos de Deus, filhos e filhas do Senhor, a estar vivendo esse momento de forma especial. A ceia é o centro da jornada cristã, é onde a gente se encontra em tantos significados, em tantos momentos memoriais
expectativas. Eu costumo dizer que vem do Calvário e vai até as nuvens. Essa é a nossa experiência como cristão, porque a ceia do Senhor, ela traz para nós um memorial. A palavra de Deus diz para fazer em memória de mim, em memória daquilo que o Senhor fez no passado. Quando a gente olha para trás, o milagre daquele corpo estendido naquela cruz, o sangue de Jesus, para que a gente pudesse ser redimido dos nossos pecados. Então nós temos como muita relevância de fé, de confiança, de olhar para trás no passado e entender como o Senhor mesmo instituiu junto com os seus discípulos, sentados com eles, e disse: essa é a ceia do Senhor, é assim que eu faço com vocês, porque é pelo sangue da nova aliança, é pelo meu corpo que foi derramado, é como um memorial na história. Mas o bonito da palavra de Deus é de que não ficou apenas para o passado, para a lembrança da fé, mas também foi colocado para o dia de hoje, para esse momento. A Santa Ceia também, ela é significado do presente do Espírito Santo de Deus, porque ela foi também chamada para os seus filhos para um momento de comunhão. É o momento da gente fazer essa nova aliança de novo, orar ao Senhor, avaliar o nosso coração, sondar o nosso coração, pedir perdão, lembrar de algo que Deus tenha colocado no seu coração, trazer as petições, trazer talvez alguns pecados, algo para que nesse momento dessa nova aliança a gente pode ser redimido. Nesse momento agora, nesse tempo, nós podemos viver novamente essa experiência, e essa é a representação do presente, onde nós podemos dar graças a Deus, podemos celebrar esse momento e com fé entender esse momento. Mas a palavra, como ela é eterna, ela é maravilhosa, ela vai além do passado e do presente, porque a ceia do Senhor também tem um significado do futuro, porque o próprio Senhor, quando instituiu junto aos seus discípulos, dizendo sobre o pão, dizendo sobre o vinho, ele disse que um dia nós ainda vamos celebrar isso juntos na casa do meu Pai. Então é para que a gente tenha a expectativa da volta de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Porque nós também participamos da ceia olhando para frente, olhando para o futuro, olhando com essa expectativa, porque o Senhor Jesus, que instituiu para a gente o fazer em memória dEle, ao mesmo tempo em comunhão da sua igreja, também para olhar para frente, para o futuro, na expectativa daquilo que Ele vai fazer. E juntos um dia, a sua igreja, redimida, restaurada, estaremos celebrando essa ceia com o Senhor Jesus. Que bonito! Não é verdade? Que bênção! E ao mesmo tempo, que privilégio podemos celebrar a ceia como corpo de Cristo. Então nós queremos convidar todos vocês a fazer parte desse momento. Então desse momento eu quero explicar um pouquinho. Você pode ficar de pé, você vai fazer isso junto com a sua família, para os filhos ficarem juntos. Então se tem adolescentes, pré-adolescentes que estão nas arquibancadas, junte a sua família agora. A gente gosta de celebrar em família esse momento. E eu quero que você junte a sua família, e junto com a sua família, você participe disso. Enquanto isso, os presbíteros e os diáconos podem vir à frente, se preparar para servir, podem vir aqui. Então, nesse momento com a tua família, depois, no final, você então pode levar as crianças, quem tiver que ir para as salinhas. Mas a gente quer que você também mantenha eles juntos com você depois desse momento da ceia. Vai ser gostoso, se for possível, você tiver um lugarzinho aí, manter essa família unida, vocês estarem juntinhos para celebrar esse momento em nome de Jesus. Nós vamos então agora orar. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero que você tenha esse tempo agora de reflexão. Se você talvez tenha algo para dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, me perdoa às vezes pela minha falta de fé, perdoa porque às vezes eu me sinto no propósito, nessa expectativa da tua volta, me perdoa porque às vezes eu tenho falhado dentro de casa, me perdoa porque eu talvez não tenha cumprido ainda plenamente a tua vontade, me perdoa porque talvez essa semana eu falei algo que magoou alguém, errei de alguma forma. Peça perdão nesse momento, sonde o teu coração e peça perdão ao Senhor. Esse é o momento da nossa compreensão, dessa redenção, da santificação.
para que a gente possa receber os elementos, o significado do sangue, do corpo. Senhor Jesus, nós, na Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de poder viver esse momento, Senhor, instituído pelo próprio Senhor, de estar, Senhor, à mesa do Senhor, vivendo, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, a celebração da ceia, olhando para o Teu milagre dessa nova aliança, essa nova aliança que dá livre acesso ao Pai, que criou uma ponte, que agora nós temos relacionamento, Senhor, direto contigo, essa nova aliança, Senhor, que redime, que perdoa os pecados. Obrigado, Senhor, pela comunhão da igreja, pela comunhão do corpo, por estarmos juntos, unidos, essa unidade, Senhor, dos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, pelos relacionamentos. E nós também, ó Pai, Te agradecemos, ó Pai, e celebramos, confiantes na expectativa de que o Senhor vai voltar e juntos vamos ter essa ceia maravilhosa na mesa do Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nós podemos confiar e as Suas promessas sempre aconteceram. E mais uma, Senhor, nós queremos que nosso coração seja cheio dessa expectativa, Senhor, em nome de Jesus. É que nós oramos e agradecemos e consagramos também esses elementos na Tua presença em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus em Mateus diz que Jesus, assentado junto com seus discípulos, Ele então cortou o pão e assim entregou e disse: esse é o meu corpo. De semelhante modo, Ele também tomou o cálice e disse: esse é o sangue derramado por vós, o sangue da nova aliança, para a remissão e redenção dos seus pecados. Que assim seja na vida da nossa igreja nessa noite, em nome de Jesus. Os irmãos já podem servir a ceia e que você possa viver esse momento especial. A partir do momento em que você receber a ceia, a partir do momento que você receber o seu cálice, você pode se assentar e você pode, junto com a sua família, viver esse momento, já tomando, já comendo, já orando juntos, para que você possa viver esse momento especial da ceia. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos continuar louvando, cantando e adorando ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Ao
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Posso ouvir a tua voz? Quero voltar, diga. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar. Diga forte assim, ó. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos, gente, pra gente cantar um pouquinho mais. Deixa eu ver se tem um coral aí. Diga assim, ó. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim
vencidas no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te mesmo, Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei. Diga forte, coral, diga. Nas asas do Espírito contigo voarei, no poder do teu amor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Deixa eu ouvir a tua voz, deixa. Senhor, mais
Mas ainda é pouco, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Erga tua mão pro céu e declare que toda a força do teu pulmão. Diga, te louvarei, não importa não. Adorarei somente a ti. Te louvarei, te exaltarei, Senhor. Te Adorarei somente a ti. Eu queria ouvir o coral das mulheres. Tem um coral de mulheres aí? Tem? Diga assim, ó. Perto quer. Mas só vale se for bem forte, hein? Deixa eu ouvir o coral dos homens. Tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, que comparado ao que ganhei. Todo mundo numa só voz, diga forte. Não sou apenas servo, meu amigo me... Ergue a sua mão pro céu e declare com toda a força. Diga pra ele, declare, declare. Te louvarei, não importa não. Adorarei somente a ti, Senhor. Te louvarei, te exaltarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da
bondade de Deus. Deixa eu ouvir você falando mais uma vez isso. Diga bem forte para ele: amo Deus. Diga, diga. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, eu cantarei da bondade. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és bom. Na, 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 na. Oh, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, diga que ele é fiel. Diga, diga. Todo tempo tu és bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, eu cantarei. Eu cantarei, eu cantarei. Se é pro Senhor, pode ser mais forte, mais poderosa essas palmas aí, ó. Eu estava querendo cantar essa canção que eu vou cantar agora desde de manhã cedo. Mas você sabe como é que é, né? A gente chega assim, a voz vai embora, né? Fica tudo ruim. Ela é um pouco alta. Mas eu queria muito cantar, por tudo que eu estou vendo acontecer aqui. Eu vim nessa igreja há bastante tempo atrás. E eu estou vendo uma outra igreja. E que vai ainda mudar muito. Eu tenho certeza que o Senhor está trazendo pessoas e pessoas e pessoas que estão sendo resgatadas, que estão sendo transformadas, que estão sendo restauradas. Elas virão para cantar com vocês aqui. E se Deus permitiu, eu vou voltar aqui para cantar com elas também. E eu queria muito cantar essa canção por tudo que eu estou vendo, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer ainda nessa noite, nesse lugar. Olha para quem está do lado e fala assim: calma, espera, está chegando, está chegando. Tem uma música que eu tenho cantado. Eu falei até de manhã cedo aqui que eu tiro um tempo para orar, todo dia às 7 horas da manhã. Quando eu tava, minha mãe estava bem assim no finalzinho da vida dela. E eu falei assim: vou orar todo dia às 7 horas da manhã, vou orar, querendo orar pela minha mãe, para que Deus fizesse mudar essa história. Ela ficou sabendo e brigou comigo. Falou assim: filho, se eu souber que você continua orando por mim, vou te bater. Desse tamanhozinho assim a bichinha. Minha mãe era bem pequenininha, mas era muito folgada. E aí, mas eu não obedeci minha mãe, não. Eu continuei orando. E o Senhor levou logo depois. Mas eu continuo orando. E tem dia que eu oro e eu falo assim, eu me ajoelho e falo assim: vou pedir a mesma coisa que eu fiquei pedindo ontem. Mesma pedição, mesma oração, mesma fala. E eu começo a cantar. E aí eu estava cantando, vou cantar só um pedacinho, viu? Talvez seja uma resposta para você. Eu aprendi essa canção, quando eu aprendo é fogo. E ela entra no meu coração. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e nunca te esqueceu. Olha só. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. É um recado para você, ó. Não chores, quem cuida de você não dorme. Quem sabe?
levanta, tem muita gente que te ama. Ele mandou te dizer, Ele mandou te falar que tudo vai passar. Eu tenho cantado essas coisas, sabe? E é tão legal, gente, que não tem gente assim para cantar comigo. Eu acordo cedinho. Às vezes minha esposa vê, ela vem, ajoelha perto de mim, mas eu faço questão de ir correndo sozinho, ficar sozinha. E a plateia é pequenininha, só são 3. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É tão bom. É pouquinha gente, mas é de qualidade. Desafio você a tirar um tempo para falar com Ele, para conversar com Ele, que Ele vai ter uma notícia para te dar. Hoje você vai ter uma notícia aqui. O Senhor tem uma palavra para mudar a história da tua vida. Sacode quem está perto de você e fala assim, calma, calma. Ele está cuidando, calma que Ele está cuidando. Vê se você consegue cantar comigo, tá? Diga assim, ó. Que a justiça flua como rio e o amor seja vestimenta. Diga assim, ó. Dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Como é que é? Quero ter, diga, mãos que trazem cura. O que vocês fazem ali, ó? Saciar aquele que tem fome e ter nos olhos compaixão, mostrar sua graça e perdão, que traz a cura e restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei a salvação. O coral. Leva-me, diga, os estão cedendo, mas tem que ser forte. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És oleiro, eu barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Cadê o coral? Cadê o coral? Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei a salvação. A salvação. Ó, quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. O coral. Teu perdão, e quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. O coral. Perdão, diga, há tanto pra fazer, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não nem acovardar.
Graças a Deus. Antes de você sentar, olha para o lado. Fiz isso o dia inteiro hoje. Fala assim, você canta muito, hein? Faz um elogio para quem está perto de você. Graças a Deus. Ó, gente, quando vocês saírem, ali atrás tem um pendrive meu. Um monte de música. Quase que a minha vida está toda ali. Tem 12 CDs ali dentro do pendrive. Tem 2 CDs só de playbacks, das coisas que as pessoas gostam de cantar, e um DVD de 1 hora e 50 minutos dentro desse pendrive. Está bem ali na saidinha, se vocês puderem, tá bom? Beleza? Pode sentar. Muito obrigado. Conhecemos José Almeida, um homem aparentemente bem-sucedido, mas profundamente inquieto. Sentado em uma praça, ele para refletir sobre o vazio que o consome, uma crise existencial silenciosa. Neste momento, os elementos da sua mente se personificam e ganham voz. Seu emoção, hábitos, senhor memória, vontade e doutor consciência entram em cena e em conflito. Entre dúvidas e questionamentos, o senhor memória traz à tona uma lembrança esquecida. Uma conversa com Carlos, um antigo colega de trabalho, sobre algo chamado Evangelho. Uma semente havia sido plantada e agora começava a germinar. A chegada do semente do Evangelho provoca resistência, medo e confronto interno. Mas, pouco a pouco, aquela verdade começa a tocar cada parte da mente de José. Ele então compreende que o verdadeiro propósito da vida está em um relacionamento íntimo com Deus. Ao entender que Jesus morreu em seu lugar, José e cada parte do seu ser se rende à fé no Salvador. Ai, será que ela vai entender? Como eu vou dizer isso pra ela? Como assim, como eu vou dizer? É só falar. Isabel, meu amor. Vontade. Eu acho melhor ele falar assim, ó. Isabel, meu amorzinho. Meu amorzinho. Boas hábitos. Melhor. Isabel, meu amorzinho, sabe? É que... Não gagueje. Seja firme. É que eu tô nervoso. Já sei. Eu me converti ao Senhor Jesus. Pronto. É assim que eu vou falar pra ela. Pronto. Dito e feito. Eu proponho que não sejamos tão diretos assim. Vocês conhecem a Isabel, a esposa do José Almeida. Ela não gosta de surpresas. Isso é verdade. Igual aquela vez que ela foi fazer uma surpresa pra ele, que ele foi fazer uma surpresa pra ela que tinha adotado um cachorro. Era pra ter sido algo tão lindo, mas foi um desastre. Eu morri de medo dela. Deixe-me relembrar, senhor Moção, das exatas palavras da Isabel. Ela disse assim: José Almeida da Silva. Ih! Quando ela chama a gente pelo nome completo, rapaz, não vem coisa boa aí, viu? Desculpa. Como você pôde pegar um cachorro em um abrigo de adoção e trazê-lo para dentro do nosso apartamento, sem ao menos antes me consultar?
Ô, seu Memória, tente ser um pouco menos mecânico nas suas lembranças e nas suas anotações. Como? Deixa eu te dizer como que ela fez. Foi assim, ó. José Almeida da Silva, como assim você pegou um cachorro num lar de adoção e trouxe pra dentro do nosso apartamento sem antes me consultar? Você ficou maluco? Onde você está indo, José Almeida? Volte aqui! Foi assim que ela Foi desse jeito aí mesmo. Exatamente. Foi assim. É verdade, eu me lembro dessa fala, é verdade. Pois é. E eu sempre quis ter um cachorro. E era um cachorrinho tão fofinho. Cachorrinho, seu moção. O cachorro era tão grande que não cabia no apartamento. Mas era fofinho. Ó, tá anotado aqui que era uma mistura de dálmata com pitbull. Era Aí, desse ó, tamanho. Tá vendo que fofinho? Daí ela foi e fez o José Almeida devolver o cachorro. Isso foi tão triste. Se a Isabel reagiu assim pra algo que foi tão legal, imagina o que vai ser de nós se por acaso ela achar que a conversão do José Almeida foi algo ruim. Estamos arruinados de qualquer forma. Ai. Gente, olha lá quem tá vindo aqui. Se preparem, se preparem. Bom dia, meu amor. Bom dia. Você fez o café da manhã pra mim? Calma, emoção. Você tá muito nervoso. Hábitos. Para de roer as unhas. Por que você tá agindo assim? Ah, assim como? Você tá estranho. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Isabel, meu amorzinho. É que sabe, Estamos arruinados. Você fez o café e agora você tá roendo as unhas. Hábitos. Não falei pra você parar? E você tá meio quieto, parece tenso. Vamos correr daqui! Vamos fugir! Parem! Vocês lembram que da última vez isso não deu certo? Eu caí na real e acabei machucando o pé. Você tá diferente, amor. O que tá acontecendo? Isa, meu amor, eu tenho algo pra te dizer. Pode falar. Durante toda a minha vida, as pessoas sempre falavam que eu fui um homem bem-sucedido pelo profissional que eu me tornei, por tudo que eu conquistei e pela família que nós formamos juntos. Mas, apesar de tudo isso, de todas essas coisas, alguma coisa faltava aqui dentro de mim. Parecia que alguma peça não se encaixava, algo sobre meu propósito, sobre a minha existência que eu precisava me encontrar. E amor, acredite, eu encontrei isso no Evangelho de Cristo. Eu encontrei isso em Cristo Jesus. Eu entreguei para Ele toda a minha alma, todo o meu entendimento, todo o meu ser. E agora eu sou um novo homem. Calma, eu tô um pouco confusa. Você nunca ligou pra essas coisas? Você nunca foi um cara religioso? Não tem nada a ver com religião. Meu amor, eu prometo pra você que quando eu voltar do trabalho eu te conto tudo. Eu tenho certeza que a mesma coisa que tocou meu coração também vai tocar o seu. Tchau, meu amor. Quando eu voltar, eu te conto tudo. Tchau. Yes, boa! Ele foi muito bem. Sensacional. Ai, eu tô até emocionado. Eu tô orgulhoso de registrar esse momento. Esse é o nosso José. Sensacional. Que dia é esse, cara? Que dia? Eu acho que o Zé tá confuso. Deve ser só uma fase. Não é isso. É só uma fase. Tem que ser só uma fase. Não é possível. Eu acho que tem alguém influenciando ele. É isso. Certeza que tem alguém influenciando ele. Eu preciso pensar. Eu acho que eu preciso pensar. Então, Só pode. Que bagunça é essa? Não, não adianta. Essa história do Zé. Não. Ai, meu Deus. Eu não acredito que ele fez isso. Gente, olha só. Dá uma olhada pra mim. Eu tô tremendo. O que vai ser de nós? Como assim? Do nada, ele chega e diz:
Bom dia, meu amor. Passei manteiga no seu pão e aceitei Jesus. É muita coisa para digerir antes do café da manhã. Ele nunca agiu desse jeito. Ele tá diferente. O que ele tem na cabeça? Ah, o que será que ele tem na cabeça? Não, parem. Por favor, meninas, vocês não podem agir assim. Coloquem a mão na consciência. Ela sempre faz isso. Calma, calma, calma. Respira. Eu preciso me acalmar. Gente, ela precisa se acalmar. Todas cuidando da dona emoção. Cheira florzinha, só pra velhinha. Cheira florzinha, só pra velhinha. Ai, Cheira calma, florzinha. calma, emoção. O importante é você não entrar em crise. Ah, tarde demais, vontade. Eu já tô em crise. Dona Emoção, você poderia ser mais específica quanto ao tipo de crise? Cheira florzinha, Raiva, só pra velhinha. tristeza, indignação, TPM. Ah, senhora Memória, por favor, não é momento pra isso. Como não? Esse é o meu trabalho. Medo. Medo? Medo de quê? O que vai ser da nossa família? Como que a gente vai contar isso pras pessoas? A gente vai ter que dar dízimo agora? Dízimo? O José Almeida vai mudar a nossa rotina, a nossa cultura, o nosso jeito de ser como família. Está tudo ameaçado. Ah! Eu tô achando que eu vou desmaiar. Volta. Eu creio que não haja motivo pra ter medo. Ah, claro. Eu não acredito. Tá suave. Não, Tá sossegado. Não. Esperem. Eu vou Vocês desmaiar. não perceberam que o José tá com uma presença diferente? Coisa boa que eu não consigo explicar. Sim. Ele tá até mais bonito. Tá mais alegre. Mais sereno, mais seguro. Isso é próprio da religião. Ele não falou que virou religioso? Não, ele não disse isso. Ah, foi o que eu entendi. Ele disse, abre aspas, não se trata de religião, Isabel, meu amorzinho. Quando eu voltar do trabalho, eu explico tudo para você. Fecha aspas. Ele disse que foi impactado por alguma coisa, algo que lhe trouxe o sentido da vida. Ah, tá, mas que coisa que é essa? Deixa eu pesquisar aqui, um momentinho. Essa coisa é uma tal de Continue, senhora Memória, continue. Desculpe, mas justo nessa letra tá um pouco apagada. Espera um pouquinho. Deixa eu ver de mais perto. Ele chamou de começa com a letra E. Evangelho. Pensando bem, eu me lembro de ouvir sobre esse tal de evangelho. É chegada a hora em que o Evangelho amolecerá os corações endurecidos e iluminará as mentes obscuras. Ei, quem é você? Eu sou o semente do Evangelho. Semente do Evangelho? Como você veio parar aqui? Eis que um semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha em si raiz. Outra parte caiu entre os espinhos. Cresceram logo, mas sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu a boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração.
Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, essa sim, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Quando a gente olha para esse texto, a gente se depara com uma raridade. Porque é o único texto nas Escrituras que vem com a interpretação e a aplicação dentro do próprio contexto. Nós, pastores, temos que fazer um grande exercício hermenêutico e exegético para tentar capturar exatamente o sentido das palavras em sua originalidade. Mas esse texto é diferente. Jesus já trouxe, claro, visível, transparente, tudo o que ele gostaria de dizer sobre o processo da semeadura do evangelho no coração humano e os seus resultados. Prova disso que ele mesmo define o que significa cada uma dessas palavras. A primeira, ele fala que é a semente. E a semente ele chama de evangelho. Essa é a metáfora, que significa e simboliza poder, vida, potencial de crescimento. O segundo elemento que ele usa são os diversos tipos de solo, que representam as qualidades dos corações que recebem o evangelho. E por fim, Jesus sacramenta com a palavra sobre a frutificação. E ele fala sobre 30, 60 e 100 por 1, num processo exponencial e progressivo, onde os frutos tocam aqueles que respondem à chamada do evangelho. Ou seja, Jesus deixou muito claro que a vida cristã é abundante, plena e completa. E este é o sentido da parábola do semeador. E este é o sentido do evangelho tocar a nossa mente, nossa consciência, tocar os nossos hábitos, nossa vontade, nossas emoções, tocar o nosso ser por completo, inclusive a nossa memória. E nesse momento que ele toca, ele transforma. E ao transformar, ele enraiza e traz um florescer, um frutificar, que resulta na abundância de frutos de uma vida cheia de Deus. Agora a pergunta que não quer calar. Por que, embora isso seja tão claro e límpido pela mensagem de Jesus, é tão distante para alguns de nós? Por que a mensagem do evangelho, que é uma mensagem de potencial, de florescimento e frutificação, muitas vezes é ignorada, negligenciada e não vivida por crentes e cristãos, pessoas que se autonomeiam de discípulos, mas que ainda vivem uma vida rasa, que ainda vivem uma vida sem profundidade, que ainda vivem as mínguas, próximos à mediocridade, infrutíferos, com escassez de frutos em sua caminhada cristã. Por que será que isso acontece? Será que o problema está na semente? Será que essa semente não é poderosa o suficiente? Ora, o argumento que eu quero usar com você aqui para a gente conversar essa noite é que o problema não está na qualidade da semente, mas sim na qualidade do solo que a recebe. E o seu e o meu coração se resumem a esse solo que responde à chamada do evangelho. Portanto, ser frutífero ou não diz respeito à qualidade da semente, diz respeito à qualidade do solo, porque a semente, essa sim, a semente, ela é um potencial de vida. A semente do evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, o evangelho que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho. Assim como José Almeida disse no primeiro episódio, quando você assistiu a série Iniciando do Convertidamente. Eu não me envergonho de viver o evangelho. E Paulo sacramenta dizendo, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, para a salvação daquele que nele crê. Preste bem atenção na palavrinha que Paulo usa, que está longe do seu cenário e longe do meu contexto. Ele usa a palavra poder. Para você, muitas vezes, esse termo tem relação com autoridade, tem relação com ações. Mas, na verdade, Paulo usa um termo grego, caro àquele momento, que fala a respeito de algo que tem um potencial, que tem
potência e não poder de cima para baixo, é poder de dentro para fora. Por isso que a palavra poder em grego significa dínamos, de onde vem a origem da nossa palavra dinamite. Potência, poder, energia que é catalisada e distribuída. Paulo está dizendo: quando esse evangelho me toca, ele é o poder de Deus. Ele traz a potência da vida, da plenitude, da completude, da alegria, da paz. Esse evangelho traz o propósito, o sentido, a potência do significado da existência e traz a potência da salvação, que operando em mim, me leva diretamente à eternidade. Este é o evangelho de Jesus, poder de Deus. O problema é que nós estamos assimilando um pseudo-evangelho. Estamos muitas vezes adquirindo um genérico, um placebo, um embuste que tem sido maquiado para nos colocar em nossas poltronas religiosas confortáveis e nos fazer autodenominar cristãos ou discípulos. Que evangelho que é esse? É um evangelho que não toca, que não transforma e tão menos cura e leva à eternidade. O que não é o evangelho que tem sido pregado hoje? O evangelho não é moralismo. Ele não pode salvar você. O moralismo não pode te fazer uma pessoa frutífera. Porque uma fé baseada na moral é uma fé baseada no sentido de que eu preciso obedecer para ser aceito. Então tudo se resume a mim. Se resume ao meu desempenho farisaico, que muito foi confrontado por Jesus no Novo Testamento. Se resume à minha capacidade de julgar, eu estou melhor do que o outro, eu estou em crescimento em relação ao outro. É um evangelho que me enche de culpa, que me enche de regras, mas que não me enche de graça e nem de salvação. O evangelho moralista é um pseudo-evangelho que não transforma e por isso é incapaz de frutificar. Quantos aqui não frutificam na vida? Quantos aqui não florescem na existência? Porque estão agarrados e enraizados numa proposta moralista, mas não no evangelho potência, poder de Deus, plenitude, explosão de vida. O evangelho também não é liberalismo. Se por um lado, muitas vezes nós somos tomados pelo conceito de que eu preciso obedecer para ser aceito, por outro, alguns pregam um evangelho superficial, mentiroso e muito destrutivo, que diz que eu já sou aceito e por isso eu não preciso mudar. Um evangelho mentiroso que me coloca na condição como se eu não precisasse confrontar o meu ego, como se eu não precisasse me deparar com o meu pecado. Um evangelho liberal, relativista, que diminui a verdade de confronto contra o meu coração e não me permite lembrar quem eu sou, um pecador que não presta. Só que o liberalismo e esse evangelho relativista me coloca na condição, eu sou aceito, por isso eu não preciso me transformar. Venha como você está e fique como você está. Este não é o evangelho potência. Porque o evangelho potência me apresenta duas verdades. O evangelho verdadeiro me apresenta dois movimentos que o Tim Keller resumiu muito bem em um dos seus livros. E ele disse essa frase poderosíssima sobre o que é o evangelho verdadeiro. Ele diz: você é mais pecador do que jamais ousou imaginar e mais amado do que jamais ousou sonhar. Você e eu somos pecadores que não prestam. Mas mesmo assim, um Deus gracioso e amoroso olhou para nós, sem termos nada para oferecer a Ele, sem termos a nossa obediência, sem termos a nossa penitência, sem termos a nossa justiça própria, olhou para nós com graça e disse: eu vou te tocar, eu vou te salvar, mas não sem a minha boa notícia. E a boa notícia, ela é dupla. Primeiro, você é um pecador e não importa o que você faça, você continua nessa condição. E a segunda verdade é: eu, Deus Todo-Poderoso, amo você, por isso enviei meu Filho Jesus, para que o meu evangelho, através do semear no seu coração, seria transformado em frutos na sua vida para a eternidade. Essas são as duas verdades insofismáveis do evangelho. O restante, queridos irmãos e irmãs, é conversa, é produto religioso, é elemento sintético provocado na humanidade.
apenas para atrair pessoas e mantê-las no conforto da sua própria religiosidade. O Evangelho mostra quem eu sou, mas me mostra também em Deus quem eu sou. Por isso, esse movimento que é preciso compreender é de que a semente tem um potencial de cair na sua mente, tocar o seu coração e fazer frutificar. Porque onde ela está, a semente do Evangelho, ela é uma explosão de vida. Eu desconfio de pessoas que frequentam templos e professam doutrinas, mas as pessoas não sentem o impacto da explosão de vida em seus corações. O ambiente de trabalho não o percebe. A esposa ou o cônjuge nem sequer nota. Os filhos nunca perceberam. As pessoas do seu convívio nunca sequer notaram. Porque não há explosão de vida. Obviamente, não é o Evangelho que foi associado. Não é a semente potência. Mas uma mentira ou um engano que foi associado como religiosidade. Placeba e genérica. Apenas para manter o meu conforto religioso. Por isso, não discuta sobre o poder da semente. Ela tem alta qualidade. A pergunta é sobre a qualidade do solo. Agora sim a conversa é com você e comigo. Porque se o Evangelho é poderoso, os 4 tipos de solos que Jesus mostra são solos que vão dar resultado ou não a respeito daquilo que foi plantado em nós pela palavra de Deus. O primeiro solo é o solo duro. É a semente que cai na beira do caminho. É o solo pisoteado, sulcado. É aquele solo de tantos transeuntes passarem, ele fica como que se fosse um piso. A semente cai e ela não consegue se desenvolver. Ela não consegue ter raízes, porque ele é impermeável. Está cheio de orgulho, de vaidade, está cheio de incredulidade. E por a semente ficar na superficialidade, o inimigo vem, rouba. E esse evangelho não consegue frutificar. O solo raso é o segundo tipo de coração. É aquele coração que tem um certo nível de terra. Ele consegue trazer um certo tipo de enraizamento. Mas é passageiro, porque a quantidade de compromisso desse coração com Deus é mínimo. Então a semente até germina, mas não consegue se manter. Porque diante das tribulações, do sol escaldante, das dificuldades da vida, essa pessoa dá um passo atrás e infelizmente rejeita a semente do Evangelho. Ela seca, ela fica estéril e ela não floresce. O terceiro solo é o solo que tem profundidade, mas está entulhado de tranqueiras. Tem um monte de coisa naquele lugar. Tem um monte de espinhos, tem um monte de coisas que não foram retiradas. O solo não foi tratado, não foi trabalhado, não foi elaborado, não foi cuidado para receber a semente. Então, a semente até aprofunda as raízes, mas ela não recebe o sol da justiça. Ela não recebe o vento da graça. Ela não recebe a hidratação e a água do Espírito. Por isso, essa semente logo começa a ser abafada. É o solo sufocado. É o solo que não permite a semente crescer por causa da idolatria, por causa das ambições, por causa das ansiedades e preocupações com a vida. E Jesus mesmo disse isso. Mas o quarto solo, que eu espero que seja o solo da maioria das pessoas que vieram a participar dessa celebração, é o solo adequado. É o solo que está preparado, tombado, arado. Não é fácil o processo de arado. Você já viu isso acontecendo? É como se aquele instrumento metálico rasgasse o solo. Eu já tive a oportunidade de assistir alguns movimentos desses e dá a impressão que o solo está gritando ali, ai! Porque dói. Ele tem que abrir novos sulcos, tem que abrir mais espaço, tem que abrir oportunidades para que isso possa acontecer. Então, meus irmãos e irmãs, um coração que não foi arado, um coração que não foi tombado e trabalhado, provavelmente é um coração que não frutifica. Porque só esses corações, tombados pelas experiências da vida, arados pela graça de Deus, que permitem ser trabalhados pela graça do Espírito, é que conseguem receber a semente, acolhê-la, agasalhá-la, e ela pode então germinar, florescer e frutificar. Que solo é o seu? Esse teatro termina sem resposta exatamente por causa disso. A dúvida da Isabel sentada nesta cadeira e com os seus elementos da sua mente, conversando entre si, em total euforia e até mesmo confusão, é o resultado talvez que esteja acontecendo com você aqui. Você é a Isabel.
Você sabe que o evangelho chegou. Você sabe que ele está pedindo ajustes. Você sabe que ele está pedindo compromissos. Você sabe que ele está pedindo que você o acolha. Agora é a sua hora de responder, não é mais a Isabel, porque a Isabel está sentada nessas cadeiras, tentando entender o que Deus está fazendo. Por que agora há pouco você estava num boteco e de repente você está numa igreja? Porque de repente você estava numa religião oriental e agora você está ouvindo louvores? Porque agora há pouco você estava perdido numa zona de prostituição e de repente você está ouvindo o evangelho da graça? É este movimento que o evangelho está fazendo em você. Por isso, não titubeie, não se acovarde, não se intimide, porque só abrindo o coração, só permitindo o arado de Deus chegando na sua alma, é que você perceberá que esse evangelho é tudo que você sempre procurou, é tudo que você estava atrás até hoje, e tem vida para você, tem uma explosão de vida, cujas ondas de poder vão tocar seus filhos, os filhos dos seus filhos, as gerações posteriores, seu casamento, seu trabalho, sua vida, sua história, seus valores, seus princípios e a sua eternidade. Quem pode dar um amém para essa palavra? É aí que está o evangelho, em corações que se abrem para recebê-lo com humildade, reverência e submissão. Agora, a qualidade da colheita. Porque se a qualidade da semente é potencial de vida e a qualidade do coração é coração adequado, é óbvio que a colheita vai ser de grande qualidade. Não tem intempéries climáticas que possam roubar essa colheita da sua vida. Não há sofrimento, não há angústia, não há coisas do presente nem do porvir, não há poderes nem principados, não há nada que possa roubar você do amor de Deus. Então agora sim, essa colheita é clara e objetivamente percebida. Ela vai acontecer. E ela vai acontecer a 30, 60 e 100 por um. Você sabe o que significa isso? Significa que a qualidade dessa colheita, ela é proporcional, exponencial e ela é ainda progressiva. Ela é proporcional porque tem gente que frutifica 30, tem gente que frutifica 60, tem gente que frutifica 100. Cada um de acordo com o seu ambiente, cada um de acordo com a sua jornada, cada um de acordo com o seu progresso. A palavra de Deus nos diz que Deus nos deu talentos. A um deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5. A questão não é o que eu recebi, mas o que eu faço com o que eu recebi. Por isso, a sua colheita é proporcional àquilo que você está gerando no seu próprio ambiente. 30, 60, 100 por um. Talvez você esteja dizendo, mas eu sou um mais pequenino. Mas eu já tenho 55 anos de idade, eu nunca ouvi falar da Bíblia. E o que acontece? Você está dizendo que você não é capaz de frutificar, que você não é capaz de produzir. Mas dá tempo. Se você está aqui com 70 anos de idade, dá tempo. Se você está aqui com 20 anos, dá tempo. Dá tempo para todos nós, porque essa semente, embora ela seja proporcional a cada um de nós, ela é exponencial. Ela não cresce na mesma curva linear. Ela não obedece à lógica e matemática. Ela não submete à aritmética. Porque a semente do evangelho, ela explode em vida. Posso te dar um exemplo pessoal? A nossa igreja lançou um vídeo há mais ou menos 1 ano e meio atrás que dizia o seguinte, que segundo os cálculos, a nossa igreja vinha crescendo algumas porcentagens por ano. E em alguns 10 anos pelo menos, nós seríamos cerca de quase 3 mil membros. E sabe o que Deus fez com a nossa aritmética? Jogou por água abaixo. Jogou totalmente por terra. Porque o evangelho não cabe em conta. O evangelho não cabe em calculadora. Esses dias mesmo nós estávamos aqui com metade desse público à frente. Hoje nós estamos com a metade adicionada, já pensando que talvez a gente tenha que abrir um novo culto durante a noite, se você continuar vindo a esse lugar, e se continuar trazendo pessoas para ouvir o evangelho, e se continuar exponenciando a palavra de Deus em você, se continuar transbordando da graça, do amor, da vida, da fé, do bom testemunho, do aroma de Cristo. Se você continuar, esse lugar fica pequeno, e glória a Deus por isso, porque não é por nosso mérito, não é pela nossa boa música, não são pelas nossas programações e nem pelo nosso sorriso caloroso, é por você, pela frutificação do evangelho que opera em você e através de você. Nos ajude a frustrar as aritméticas humanas,
nos ajude a provar que as matemáticas não cabem em cálculos quando se diz respeito a reino. Porque você tem uma semente, e mesmo que ela seja pequena, ela tem a capacidade de frutificar a 30 por 1. Vamos pegar o menor exemplo, porque o maior você já saberá fazer o cálculo depois. Uma semente, 30, é o que Jesus diz. Na próxima semeadura, as 30 sementes elas vão se tornar 900. Na próxima semeadura, as 900 vão se tornar 27 mil sementes. E na próxima semeadura, as 27 mil sementes se tornarão 810 mil sementes. Isso é exponencial, isso não é aritmético, isso não é linear, isso é evangelho. E ele acontece em número de pessoas, mas também acontece na minha vida particular. Essa semente vai transbordando, ela vai gerando um celeiro emocional, um celeiro espiritual. Ela vai abastecendo e ela vai transbordando para que outras pessoas venham também comer e se alimentar dessa sementeira que é o evangelho em minha vida. Por isso que a parábola seguinte, Jesus fala sobre o grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que quando lançada e germinada e frutifica, as aves do céu vêm fazer os seus ninhos debaixo dela. É isso que você é, pequena semente, mas com potencial exponencial e principalmente progressivo, porque não para em você. A semente é para a próxima geração. Imagine só, se nós comêssemos a semente, não tem o que fazer com ela, não tem como semear. Mas você, com a semente do evangelho, atinge novas pessoas, alcança novos corações, e as gerações a partir de você vão experimentar o que o evangelho faz com aqueles que se rendem à sua vontade. Por isso que a boa notícia é o poder de Deus. Eu quero perguntar para você, antes de encerrar essa palavra: você acalentou, você acolheu qual semente que está impedindo você de frutificar, que está impedindo você de florescer? Porque se você acolheu a semente do evangelho, ele vai florescer, vai frutificar na sua vida. Então, qual é a semente mesmo? Moralismo? Liberalismo? Não funciona. Solo pisado, duro, raso, solo cheio de entulho, não vai funcionar. Mas o verdadeiro evangelho, num excelente coração, vai trazer a você uma abundante colheita. E foi o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. Eu vou parafrasear a mensagem do mestre, que ele diz mais ou menos assim: o dia que a minha semente cair no solo, coração adequado, ela vai produzir vida, porque eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em... Eu vou perguntar de novo, porque você se prepara para dizer bem alto. Porque eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e a tenham em... É esta vida que foi prometida a você, aqui e lá na eternidade. Eu creio em vida após a morte, mas eu também creio em vida antes da morte. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em sua vida antes de você ir para a eternidade. Ele quer usar o seu coração para frutificar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Mas antes de orar, eu queria que você cantasse essa última canção e celebrasse com o seu coração aberto, porque a semente do evangelho está aqui sendo lançada, e que você possa agasalhá-la e acolhê-la em seu coração e refletir: que tipo de coração é o meu? Feche os seus olhos um minuto, por gentileza. Pergunte agora: qual é o tipo do meu solo? Qual é a qualidade do meu coração diante dessa semente tão poderosa e cheia de vida? Vamos orar, vamos cantar e vamos refletir sobre isso em nome de Jesus. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro no teu
ao teu lado. Eu sempre sigo. Já não há mais talvez. Basta querer pra te ter outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, o teu é o meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Levante as suas mãos assim e diga mais uma vez: é como um sonho. Vamos declarar isso juntos. É como um sonho. Isso é o que o Evangelho faz. É como um sonho. Ficamos como quem sonha. Eu me dou por inteiro. Então se lance. Teu é o meu coração. Se jogue. E ao teu lado, eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Senhor Jesus, que não haja mais talvez aqui no meio do teu povo. Gente que estava titubeando ainda entre dois pensamentos. Gente que estava ainda indecisa e indiferente à tua palavra. Que não haja mais talvez nesse lugar, mas que haja uma palavra de convicção. Sim, sim ao Evangelho, sim à palavra, sim a Cristo, sim à salvação, sim à vida e a vida abundante. Senhor, abençoe esse homem e essa mulher que recebe da tua palavra e talvez já tenha recebido, para que essa palavra entre e submeta a vontade, hábitos, emoções, consciência, memória, e transforme-nos em discípulos convertidos. Uma convertida mente que vai frutificar e que vai transbordar na casa, na família, no trabalho, em Maringá e onde pisar os pés, porque estamos com celeiros cheios. Estão transbordando 30, 60, 100, 30, 60, 100, 30, 60, 100 por um. Oh Deus, aumenta esse celeiro, aumenta para a sua glória, amplia para o teu louvor e frutifica a tua palavra em nome de Jesus. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor, vamos dizer isso mais uma vez e declarar aos céus que a nossa vida pertence a Ele. É como um sonho, é como um sonho, que eu me dou por inteiro, o teu é o meu coração. Se entregue, se ao teu entregue. lado, eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Aplauda o nome de Jesus bem alto e bem forte, porque Ele é a vida, Ele é a vida que nós precisamos e que já temos em nós. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pastor Carlinhos. Pastor Carlinhos é uma pessoa cheia de Deus, uma graça, um amor de pessoa.
E é um privilégio poder estar contigo e ter te conhecido aqui. Seja sempre bem-vindo de volta. E amanhã o pastor Carlinhos estará conosco aqui com os homens, tá bom? Pra gente ter uma palavra especial em um tempo de louvor também. Você é convidado a vir, trazer alguém também para participar. E vocês, mulheres, vão cuidar das crianças dessa vez. E aí fica pra próxima, tá bom? A gente traz alguém depois só pra vocês, tá? Não fica com ciúme. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma excelente semana. Não esqueça de passar na Casa Store, ver os materiais do pastor Carlinhos, da nossa comunidade lá, está lá também. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está perto de você. Dê ela uma boa semana. Antes de recolher cadeiras, cumprimente gente. Gente é mais importante que cadeiras. Isso. E depois que você cumprimentou, as cadeiras que estão desse lado de cá, à minha esquerda, à sua direita, devem vir para o lado de cá, à nossa esquerda. Tá bom? Deus abençoe.